Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Longe Talks. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Bia. Sempre um prazer enorme. A Bia já é a nossa convidada, que já é pela segunda vez, e muito interessante trazer a Bia com esse outro novo olhar. E quando a gente queria fazer trazer outros tipos de tema, nossa, era a Bia que tinha que estar aqui com esse tema tão importante. Muito legal, Bia. Boa noite. Boa noite, Eli. Boa noite, Jéssica. Muito feliz de retornar para esse painel, falar de saúde de uma forma mais profunda e global. Acho que o momento nos pede isso, o objetivo da longevidade nos pede isso. Então, fico muito feliz de compartilhar com vocês um pouquinho desse trajeto de pesquisa, né, desse aprofundamento. E é uma honra estar aqui de novo com vocês. Bia, eu sei que você já esteve aqui, que é muito importante, mas sempre tem uma pergunta, e essa pergunta funciona meio como todos, como você também, né? No fluxo. Diga para mim quem é a Bia pela Bia hoje. A Bia pela Bia hoje é alguém que busca a harmonia e a equidade pela saúde e pelo bem-estar. Eu acredito que seja possível um caminhar com mais leveza quando a gente mergulha em processos de autoconhecimento de uma forma ampla, né? E isso envolve tanto se conhecer, conhecer o que nos move em relação a trabalho, a valores, a vida. E foi essa jornada, Eli, que me trouxe para o tema que a gente vai conversar hoje, que é o tema de medicina integrativa. Eu tenho uma jornada de 17 anos no segmento corporativo, na gestão de saúde privada, e muito debruçada em indicadores de patologias, né, de sinistralidade, de custos, de doenças, e muita angústia, né, em olhar esse mercado, em olhar quanta oportunidade nós temos de melhorar, né, a saúde através da prevenção e de uma visão ampla e integrativa. Então, acho que a Bia pela Bia é essa pessoa buscadora, inquieta e que pretende melhorar da forma que for possível esse comunicar, esse educar pela saúde. Bia, conta para nós assim um pouquinho. A gente tem ouvido falar cada vez mais sobre medicina integrativa. Eu também queria fazer até uma menção ao seu fundo. Eu acho que a medicina integrativa ela reflete muito o que está aí no seu fundo, essa mescla, né, de cores. Mas eu queria que você explicasse, assim, o que que é a medicina integrativa, quais são os pilares, no que ela se baseia, por que que ela se difere de uma medicina que a gente tem hoje como a mais comum aí, o carro-chefe, que é aquela, né, que é segmentada. Então conta para nós. Então, Jéssica, na verdade, a medicina integrativa, ela é uma expansão da compreensão de saúde. Ela integra, como o nome já diz, a medicina convencional, que é essa que nós conhecemos, com a medicina tradicional, que é aquela ancestral, muito vinculada à cultura, por exemplo, a medicina chinesa, a medicina indiana, que é muito conhecido o Ayurveda, e também as medicinas complementares. E aí posso até trazer um exemplo aqui, a homeopatia, por exemplo, é uma medicina complementar. Lá atrás era chamada de medicina alternativa, esses termos foram ajustados. Então, a medicina integrativa é um tripé, ela reúne, ela entrelaça saberes que compõem uma nova visão, uma visão mais ampliada sobre saúde, que é centrada na pessoa, é centrada no paciente. Então, a medicina convencional, ela avalia, estuda a patogênese, né, que é aquele estudo da doença. Então, investiga a doença. A medicina integrativa, ela traz esse conhecimento, mas amplia esse olhar, um olhar preventivo de manutenção da saúde e de cura.
Então, é como se integrasse esses saberes para justamente trazer o favorecimento da saúde. É o que a gente precisa, porque saúde a gente precisa, na verdade, manter o tempo todo, né? E geralmente a gente pensa na medicina convencional para cura exclusivamente. Então, a intenção desse conceito é unificar e muito voltado também para um olhar natural, holístico. E aí, quando a gente fala holístico, eu sempre gosto de citar aqui uma observação, porque às vezes, até por um desconhecimento, né, o termo fica muito vinculado à parte mística e não tem nada a ver com isso. O holístico é um olhar integral para a pessoa, considerando corpo, mente e espírito. E quando a gente fala de espírito, novamente, não tem nada a ver com religiosidade, mas sim tem a ver com o que eu entendo como propósito, o que eu tenho como crença, o que me impulsiona, qual é o meu sentir, né? Porque quando a gente pensa em saúde, a gente sabe que tem, por exemplo, doenças psicossomáticas. O que eu sinto interfere também no meu estado de saúde e pode me trazer doenças. Então, quando a gente traz esse olhar holístico, integral para a pessoa, eu consigo também trazer soluções, terapias diferenciadas para tratamento. Então, eu não fico só naquela terapia farmacológica, por exemplo, né? Eu olho, amplio isso e trago essas terapias holísticas centradas na pessoa também, não farmacológicas e também baseadas em medicina natural. Então, é um conceito bastante ampliado. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, desde 2006, trouxe um conceito através de um termo, que é o MCTI, que é Medicina Convencional, Tradicional e Integrativa. Então, é assim que a Organização Mundial de Saúde reconhece a medicina integrativa, e é muito bacana ver um movimento se ampliando a esse respeito, né? Olhar, observar também os especialistas trazendo esse conhecimento para o tratamento, para a linha de tratamento, porque a medicina integrativa ela cura e previne. Então, é esse olhar integral que a gente precisa, né? Essa observação à saúde integral. É muito interessante o que você está falando, Bia. E aí me veio uma coisa que, como os médicos veem, né, essa medicina integrativa, sendo que passa a ser uma equipe, na minha concepção, uma equipe multidisciplinar, que atuam juntos, cada um na sua área e na sua competência, mas como os médicos e a medicina vê esses pilares que você colocou. E eu acho muito interessante quando você fala do SUS, né, que tem isso, e eu já vi algumas reportagens em que é uma pena que a gente tenha uma população tão grande e o acesso não possa ser tal. Mas a própria validação do SUS com relação a essas práticas já é uma coisa para mim que é um caminho muito bacana, porque a gente sabe que tirando gestão, mas se você for pensar em saúde pública, né, em termos de assistência, em termos de técnica, o SUS é uma referência. Eu fico aqui pensando, como que na medicina complementar isso ainda não está evoluindo tanto, né, nos convênios, e qual é essa visão desses médicos com relação a se trabalhar desta forma? Então, hoje, inclusive, os médicos, os especialistas na medicina convencional, tem um movimento hoje muito importante em relação a essa especialização dos próprios médicos. Então, isso é observado. Existem, por exemplo, linhas de tratamento. A nutrição, por exemplo, tem nutrição integrativa, que tem uma visão mais holística, mais ampliada, uma especialização que traz essa visão multidisciplinar da medicina, né? Trazendo esses outros pilares, né? Então, os recursos da medicina são usados na tríade, né? De convencional, tradicional e complementar.
E sim, é necessário uma equipe multidisciplinar a depender do tratamento. Inclusive, o Dr. Ricardo Gelman, que é o entusiasta do CAPCIM e quem representa hoje o consórcio, ele é um médico, né? Ele é um médico da medicina convencional, pediatra, especialista, e ele também traz esse conceito de ampliação, né, e de visão para trazer esses estudos. Então, hoje, o movimento que eu vejo é uma busca dos especialistas, inclusive a especialização, esse movimento de pesquisa que eu fiz, muitos médicos na medicina convencional buscando esse mesmo conteúdo, esse mesmo olhar integrativo. Quando a gente fala de cuidado centrado no paciente, é uma preocupação hoje, né, dentro da medicina convencional. Então, não basta simplesmente eu olhar para aquele paciente e prescrever uma medicação. Então, o aprofundamento também desse saber naquela pessoa que vai reagir de determinada maneira a um tratamento, né? Então, isso cada vez mais é observado pela classe médica também. Então, acho que é um complemento. Não existe um antagonismo, né? Existe sim uma integração de saberes. Alguns médicos buscam essa especialização, outros redirecionam uma terapia complementar para um especialista dentro daquela terapia. Mas o que eu observo é uma ampliação, Elia. E é questão de tempo isso atingir também a saúde privada. A gente observa hoje que existem muitos desafios em relação à linha de cuidado, então tem ampliação da tecnologia, a gente tem muitos adereços para trazer linhas paliativas e linhas de cuidado na saúde privada, mas é diferente, o órgão que regulamenta é a Agência Nacional de Saúde, então depende de aprovação de rol, isso é sempre revisto. Então, eu acredito que a intenção seja a gente ampliar esse olhar para a saúde privada também. Mas, como você disse, sim, a saúde pública é pioneira, né, nessa investigação e nesse conhecimento. A saúde complementar e integrativa na saúde pública, ela sustenta muito a atenção primária, né, que tem essa proposta dentro da saúde pública. Então, a medicina integrativa acaba sendo também um fortalecedor de cuidado, prevenção e manutenção na atenção primária de saúde no SUS, né? Então, é muito bacana ver esse movimento. Eu acho que a tendência é a gente olhar a saúde de forma integral e, sim, a gente precisa a todo momento observar as políticas públicas, né? Hoje nós temos 29 práticas, 29 terapias, mas isso eventualmente será revisto para que a gente traga mais sustentação, outras terapias também, para anteceder a remediação. Então, quando a gente pensa em saúde, a gente observa hoje já os indicadores de saúde mental, as doenças crônicas não transmissíveis, né, que ficam diretamente associadas ao estilo de vida não saudável, que é exatamente o que a medicina integrativa traz como alternativa e solução. É olhar a saúde continuamente. Então, se eu trato da minha saúde continuamente, eu previno uma doença crônica não transmissível, né? Se eu zelo por esse estilo de vida. Então, acredito que a medicina integrativa seja uma das principais favorecidas, né, para que a gente traga também essa visão geral da saúde e reduza também essas estatísticas ali. Então, acredito que esse movimento é questão de tempo chegar na saúde privada com mais força e na saúde pública essa revisão de políticas para que a gente tenha cada vez mais alternativas com embasamento científico, com estudos, como é feito já hoje, né? O quanto que isso pode ajudar no processo de envelhecimento durante, né, a longevidade? Eu mesma já incluo a própria estimulação cognitiva como uma terapêutica integrativa, né? Eu acredito que tem isso, e principalmente quando é em grupo, né? Porque a gente envolve muito a questão social do grupo. Então, eu queria entender um pouquinho, assim, o quanto que isso pode impactar e o quanto que já se tem utilizado esse conceito, né, e essa prática, pensando no bem-estar durante, né, o processo de envelhecimento. Sim, Jéssica, na verdade, uma principal sustentação da longevidade, né? A gente falou de doenças crônicas não transmissíveis que acabam sendo 30% diagnosticadas nessa população,
né, que caminha para a longevidade e hoje já é praticado no SUS, né, principalmente para os mais maduros, isso é já uma adoção de prática integrativa para a linha de cuidado. A terapia comunitária é uma prática de saúde integrativa no SUS, né, como você colocou. Então, quando a gente pensa em longevidade e ampliação da expectativa de vida, né, olhando para 2050, hoje a gente tem uma estimativa de 70 anos, daqui a algum tempo, 81, né? E como eu faço para trazer o favorecimento da saúde, a manutenção da saúde? A medicina integrativa é um caminho, né? Então, é importante a gente olhar para esse indicador quando você fala, né, da atividade física. Não é só por fazer, eu acho que é uma mudança de comportamento e uma expansão de consciência, Jéssica. Porque não é só porque dizem que tem que fazer a prática física, é adotar isso como conceito, entendendo que eu estou buscando a minha homeostase, o meu equilíbrio, né? Então, quando a gente pensa numa vivência prolongada, e eu posso trazer para minha experiência pessoal, meu pai, ele teve uma vida longa, considerando a expectativa de vida do brasileiro, né? Ele, até os 91 anos, esteve comigo. Só que ele não teve esse favorecimento de uma boa saúde. O histórico de saúde dele não era positivo. Então, se eu preciso viver mais e quero viver mais, o que eu posso usar de ferramentas para que eu tenha esse condicionamento favorável de saúde? Então, essa é a proposta da medicina integrativa, é olhar a saúde como um cuidado permanente, né? E aí, no caso do meu pai, por exemplo, o fator dele foi uma demência. Também tem um estudo que foi publicado na revista científica The Lancet, falando que em 2050 a gente terá 3 vezes mais, né, de casos de demência. A gente sabe, a gente já observa isso. Saúde mental é um fator que já está com a seta vermelha ligada, né, o alarme vermelho ligado, doenças crônicas não transmissíveis. Então, eu gosto de falar que, por exemplo, eu já sou longevidade. Eu hoje construo o meu amanhã. E aí, Bia, eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa sua evolução para dizer assim, olha, é a medicina integrativa que eu quero ter a especialização, porque eu acredito, né? Eu acho que você queria que você só chegasse assim, nessa liga, para a gente entender que talvez todo o caminho não precise direto começar pela medicina integrativa, mas a gente precisa estar aberto para entender quais são os nossos propósitos e inserir isso, né? Esse movimento, né, que me vinculou à medicina integrativa tem 3 anos. Eu já havia trilhado uma carreira na saúde suplementar, na saúde privada, e eu acho que foi um processo de observação ali, compreendendo que a gente precisa redirecionar o nosso ponteiro para a prevenção. Então, eu senti um incômodo muito grande na despedida do meu pai, por ter acompanhado o processo de envelhecimento e adoecimento dele. E o Alzheimer foi a principal patologia, né, que acometeu, e acompanhar aquilo 12 anos me causou também muitas reflexões em olhar a saúde de uma forma diferenciada, porque a nossa vida ela é tão corrida, e a gente, sim, o hábito geral é esse, eu procuro uma assistência, eu procuro uma solução quando eu chego no ápice do adoecimento. Esse é o padrão de comportamento que nós temos hoje amplamente na sociedade. Não é à toa que nós temos tantos indicadores de doenças e essa preocupação geral da Organização Mundial de Saúde em favorecer a saúde, em promover a saúde. Então, há 3 anos enfim, foi um divisor de águas para mim, a despedida do meu pai, e me fez olhar a saúde como ela deve ser. Se eu não tenho saúde e se eu não estou em harmonia comigo, eu não vou conseguir alcançar qualquer setor da minha vida. Então, eu acho que é um processo de autoconhecimento que a gente precisa se permitir também. Eu acho que cada um tem a sua hora
E hoje eu posso dizer que eu tenho mais leveza nesse olhar, mais compreensão e mais cuidado comigo também, né? Então foi um processo muito também pessoal. Eu fui cuidando mais de mim e fui disseminando esse conhecimento também para onde eu, enfim, tateio e passo, né? E aí, uma coisa muito bacana, um presente que a Bia está dando para as pessoas que assistem o Longe Talks, nessa generosidade, que o livro dela, Saúde no Fluxo, a gente vai estar deixando aí para vocês o link onde vocês vão poder acessar, né, esse livro com essa coletânea e começarem a fazer esse movimento de dentro para fora, que é pensar nessa saúde como uma forma integral de cuidado a si mesmo. E isso é o que a Bia traz, né? É cuidar de si e cuidar dos outros e ajudar nesse cuidado de forma geral. Bia, super gratidão. A Bia é uma pessoa que nos últimos tempos tem me ensinado muito, muito, muito. Essas parcerias, esses conhecimentos, esses olhares, né? Me fazem crescer, viu, Bia? Muito obrigada mesmo. A recíproca é verdadeira.